Então, de volta, pessoal, continuando aqui a nossa lição 5, começando aqui com o nosso tópico 5B, detectar defesas, objetivos abordados do exame, item 2.2, vamos realizar aqui reconhecimento ativo. Vamos para a nossa introdução. Durante o reconhecimento ativo, a equipe reúne informações sobre o alvo para estar melhor preparada para a próxima fase do processo de pentest. Ao varrer uma rede, não é incomum encontrar o dispositivo ou aplicativo que interfere na varredura ou detecta atividade de varredura. Uns firewall da vida aí, né? Nessa fase, a equipe deve identificar as possíveis defesas da rede. E nessa sessão veremos como a equipe pode identificar load balancers, os famosos balanceadores de carga, varrer firewalls e evitar antivírus. Vamos lá, começar a falar aqui sobre balanceador de carga. O que seria um balanceador de carga? Basicamente é o seguinte, a gente tem aqui vários servidores, né? Então, teoricamente, rodando o mesmo sistema. E a gente tem um balanceador de carga. O que esse balanceador de carga vai fazer? Aqui a gente tem os hosts, que seriam os clientes. Seriam os clientes. Então, digamos assim que eu tenho lá, sei lá, 1000 requisições. Se chegasse, por exemplo, 1000 requisições nesse servidor 1, pode ser que ele às vezes fique um lentidão ou trave. Em vez de fazer a requisição direta para esse servidor 1, eu faço a requisição aqui, para o balanceador de carga. E esse balanceador de carga, então, ele vai dividir a carga, mandar, por exemplo, 500 requisições para cada servidor. Então, fica mais tranquilo. Aqui tem exemplo de 2, mas pode ser N servidores de acordo com a necessidade ali de uso do seu sistema. Basicamente isso. O que o texto traz aqui? Tá. Durante a varredura, é importante que a equipe identifique quaisquer dispositivos como balanceadores de carga que possam desviar sondas ou ataques. O balanceamento de carga ajuda a garantir que os hosts recebam a resposta à solicitação a tempo, o que por sua vez melhora o desempenho da rede do aplicativo. A equipe pode detectar a presença de um balanceador de carga usando o aplicativo detector de balanceamento de carga LDB no Kali Linux. Muito difícil, só você digitar lá LDB, você saber se o site está com balanceador de carga ou não. E aí com isso você já tem aqui, os IPs aqui que ele retorna. Dependendo, por exemplo, você está numa AWS da vida, dependendo do tipo de serviço que você tem contratado lá, já tem, né? A questão de balanceamento de carga, alguns WAF, tipo o Cloudflare da vida, né? Os CDN, né? Então, e aí qual IP que você vai atacar? Às vezes ele mostra ali o IP do servidor, mas aí você não consegue nem chegar no IP do servidor, dependendo da arquitetura. Seguindo aqui, além dos balanceadores de carga, existem outros dispositivos que podem causar resultados falsos em varreduras de segurança, como proxy reverso, sistema de prevenção, detecção de intrusão e firewall. Então, assim, às vezes você está no proxy reverso, ou seja, o que o proxy ele serve para... não é bem... É tipo um balanceador de carga, mas ele não faz balanceamento. Porque você tem um proxy na hora de saída, ele fica como se fosse um intermediário entre você e o site. O proxy reverso é a mesma coisa, só que ele fica intermediário entre o cliente e o servidor. E às vezes você cai nele, entendeu? E dentro dele ali já tem um IP privado para dentro do servidor. Então às vezes você não consegue acessar o servidor diretamente. Tem que fazer um pivoteamento, ou enfim, comprometer primeiro o proxy reverse para depois tentar comprometer o sistema interno. Ou fazer algum outro maracutaia aí. Os firewalls são usados na maioria das redes atuais para impedir que pacotes não autorizados cheguem aos serviços disponíveis. Embora o firewall possa ter vulnerabilidades, a maioria das varreduras é conduzida para identificar que tipo de tráfego o firewall permitirá e testar a eficácia das suas regras. Os firewalls são amplamente usados para monitorar e controlar o tráfego em uma rede e aplicar conjuntos de regras para determinar se o tráfego é permitido ou negado. A gente está falando de um firewall meio puro, né, digamos assim. A maioria das regras é baseada nos seguintes parâmetros: porta de destino, origem, endereço IP, tipos de protocolo e conteúdo. Conforme a gente vai pegando um firewall mais complexo, tipo firewall de aplicação, os UTM da vida, a gente tem mais análise de coisas, né? Então, de comportamento, de inspeção de conteúdo. Os hosts individuais geralmente usam firewalls pessoais baseados em software, que a gente já comentou sobre isso, eu acho, não me lembro se foi na Security Plus. Como o firewall do Windows para proteger host de conexões indesejadas. Normalmente esse firewall é um pouco falho, né? Então, sim, é um firewallzinho bem simplesinho. E quando a gente fala de sistemas críticos ali, a gente está falando de um appliance de firewall, né? Normalmente, às vezes, um firewall de borda, um firewall de rede. Aí o negócio é um pouco mais interessante. Um exemplo de firewall dedicado é um WAF, que seria um Web Application Firewall.
Ele é projetado especificamente para aplicativos web e proteger contra ataques comuns como XSS, SQL Injection. Como funciona esse WAF? Você tenta enviar um código, por exemplo, lá, lembra que lá o alert, não sei das quantas lá? Script, manda lá um scriptzinho alert, aí ele vê esse texto e já bloqueia, já dropa a conexão. Ele não simplesmente ignora aquilo ali. Então, assim, é esse tipo de coisa que um WAF faz. Então, a maioria dos ataques ele já segura. A equipe pode identificar um WAF utilizando algumas formas. O WAF pode revelar sua existência adicionando um cookie pessoal nos pacotes HTTP. Alguns produtos de WAF, como o Citrix NetScaler, não conheço, nunca tive acesso, usam uma técnica chamada de alternância de cabeçalho, que altera o cabeçalho de resposta original para confundir o invasor. Outros WAFs se identificam pela resposta, por exemplo, TitlMyDefender bloqueou sua solicitação. Às vezes troca certificado pelo do WAF, né? Faz tipo a entrega de conteúdo lá, web. Agora esqueci o nome do negócio. Durante o pentest, a equipe testará firewalls para ver se pacotes especialmente criados são capazes de passar pelo firewall por um dos seguintes motivos. O pacote corresponde a uma regra de permissão ou o pacote não corresponde a uma regra de negação. Quando a gente fala de firewall, pessoal, às vezes vocês estão com a cabeça, por exemplo, sei lá, firewall de rede, um Fortinet, sei lá, Palo Alto ou um PFSense da vida. Quando a gente fala de WAF, nossa, o negócio é muito mais complexo. Porque aí você já está falando também de FortiWeb, tá falando aí de quê? De F5, né? Big IP. Então, assim, tem vulnerabilidade? Tem, sai um CVS meio grotesco de vez em quando. Mas o nível de dificuldade de uma invasão é bem maior. Um pacote especialmente criado também pode conseguir escapar porque nem todos os firewalls são capazes de realizar a inspeção de conteúdo. O que acontece? Por exemplo, o firewall do Windows, ele não chega a esse nível. Então, assim, se você fizer um pacotezinho lá e forjar um endereço de origem, cara, já passa já, entendeu? Então, assim, tem esses casos aí. Então, por isso que tem essa questão de você poder criar pacote específico, né? Em alguns casos, os pacotes podem ter escapado porque o ACL não foi configurada corretamente. Ou então, simplesmente, ele não consegue, ele não tem aquela capacidade de tratar aquilo ali. Tem uma forma de você também fazer fragmentação do pacote, que também às vezes passa pelo firewall, enfim. Escaneando o firewall. Em uma varredura de vulnerabilidade, em um firewall, a equipe pode usar algumas abordagens básicas, como por exemplo, verificar o endereço público do host ou firewall com escaneamento de portas para ver quais portas estão abertas ou escutando, e tentar descobrir os detalhes da rede interna usando firewalking, que não é muito fácil, não. O firewalk é uma técnica que usa uma combinação de traceroute e escaneamento de porta para descobrir os detalhes da rede interna. A ferramenta Firewalk está disponível no Kali Linux e cria pacotes especialmente para ver qual tráfego pode passar por um dispositivo. Nunca tive acesso, não sei se a gente vai ter lab disso daí. Além do Firewalk, a equipe pode tentar acessar uma porta bloqueada usando aplicativos com datapipe para redirecionar o tráfego para outra porta. Já fiz questão de redirecionamento de porta, mas não com esse datapipe também não. Como a ferramenta pode ser demorada, é possível usar ferramentas automatizadas para simplificar o fluxo de trabalho, além de scripts NMAR personalizados. Existem ferramentas automatizadas como o AFWolf aqui, que vai ter lab dele e o AF Ninja. Esse AFWolf é bem simplesinho de usar, bem tranquilo, mas muito importante. Evitando a detecção do antivírus. Durante o pentest, pode ser necessário avaliar se é possível ou não criar uma exploração que ignore a proteção antivírus. Aqui a gente está falando uma coisa um pouco mais complexa, um pouco mais elaborada, né? Você tem um antivírus na máquina, você está fazendo bypass, né? Não é impossível não, mas né, mais dificilzinho. Em geral, existem alguns métodos para evitar a detecção de antivírus. Criar um vírus metamórfico, que se transforma à medida que se propaga e torna a detecção de padrões quase impossível. Teoricamente é lindo. Ofuscar uma assinatura conhecida usando a ferramenta Obfuscated Empire, um fork do Empire que tu invoca o Obfuscation integrado. Cara, dificilmente que vai funcionar de forma tão simples assim. Use ferramentas especializadas ou cargas úteis como Fileless malware sem arquivos que usam funções incorporadas ao sistema operacional que são difíceis ou até mesmo impossíveis de detectar. Quando a gente tenta fazer, por exemplo, alguma escalação de privilégio ou tentar fazer algum exploit em cima do sistema operacional, dependendo do nível do antivírus, o antivírus nem detecta isso, né? Então tem essa questão também. Ou às vezes você faz um vírus que já derruba o antivírus. Você vê lá que tem um antivírus na máquina, sei lá, tá rodando
Tem tempo que eu não tenho contato com antivírus gratuito aí. Não sei se existe ainda Avast, Avira, mas deve existir. Então você pega lá algum exploitzinho que derruba eles. Aí tá lindo. Você desativa eles lá e aí você faz um regaço na máquina lá. Usando o 7, nessa altura do campeonato a gente já usou ele para fazer ataque de engenharia social, mas dá para fazer outras coisas. No caso, usei ele com o Metasploit aqui para criar um conteúdo mal intencionado. Não sei se tem lab específico disso daqui oficial, mas pretendo fazer pra gente fazer um payloadzinho, um shell reverso. Eu acho que tem mais para frente. Em seguida, é possível executar um teste para ver se o conteúdo é detectado quando introduzido na rede. Olha, a maioria é. Esse criado aqui no Metasploit aqui, você pega ele lá, gera o hash dele, joga naquele vírus total lá, a maioria pega de cara já.